o Fundo Nacional de Segurança Pública como instrumento transformador da segurança pública do Brasil. Antes de convidá-la para a sua fala, gostaríamos de fazer a leitura do resumo do currículo da nossa palestrante. Pós-doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, procuradora do Estado de São Paulo, atualmente cedida ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para atuar como diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, o maior instrumento de financiamento da segurança pública no Brasil. E agora, com grande satisfação, convidamos a doutora Camila Pintarelli para iniciar a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, doutora. Todas e todos, é um grande prazer, uma honra, para falar a verdade, estar aqui nesse encontro que é tão importante para as forças de segurança, um encontro que marca o calendário das atividades aéreas de segurança pública no Brasil, e para mim realmente é um grande motivo de honra estar aqui. Queria agradecer em especial ao querido comandante-geral Emerson da Polícia Militar, que está aqui organizando esse evento. Queria deixar aqui a nossa saudação, a nossa gratidão, e mais do que isso, agradecer todo o povo de Santa Catarina, que, como o coronel secretário Graff disse, realmente é um povo muito hospitaleiro, que nos recebe sempre com muita alegria, com muita satisfação. Então, tudo isso junto faz desse encontro um motivo muito especial para estarmos aqui. Nós vamos falar um pouco do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas antes, eu queria deixar aqui uma frase que expressa talvez a importância e a centralidade da atividade que os senhores desempenham no país, essa atividade aérea. Leonardo da Vinci já dizia: quando você tiver experimentado o voo, você caminhará para sempre pela terra com os olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e sempre desejará retornar. E é isso que faz a missão dos senhores, uma missão de servir, uma missão de transformar vidas através da atividade aérea. É viver para servir. E aqui nós vamos falar do fundo, pessoal, e eu queria explicar um pouquinho da proposta da nossa apresentação para que os senhores compreendam a importância de a gente trazer esse tema aqui hoje. Nós vamos explicar um pouco o que é o Fundo Nacional de Segurança Pública. Acredito que a maioria dos senhores já conhecem, mas não custa relembrar a amplitude desse fundo, a amplitude desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. E a partir do momento que a gente começar a explicar a amplitude desse trabalho, nós vamos começar a relacionar esse trabalho com diversas iniciativas que os senhores fazem, diversas novidades que a gente vai trazer aqui e que estão sendo capitaneadas pela nossa equipe do Fundo Nacional de Segurança Pública, novidades que realmente vão fazer a diferença na atividade dos senhores e, mais do que isso, vão fazer a diferença para a cidadania e para a sociedade brasileira. Aqui, o que é o Fundo Nacional de Segurança Pública? A gente precisa primeiro explicar o que é, o que é composto, o que ele representa. O Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje, ele é um fundo público que serve para financiar a segurança pública no Brasil. E no Brasil a gente tem duas formas principais de financiamento da segurança pública: o Tesouro, com impostos e taxas, e os fundos públicos, do qual o Fundo Nacional de Segurança Pública é um exemplo, que são compostos aí por receitas diferentes. E qual que é a receita que compõe o Fundo Nacional de Segurança Pública? Justamente a receita das loterias federais. Então, todas as vezes que os senhores fazem aquela fezinha na Mega Sena, os senhores apostam no seu time, fazem uma bet, os senhores apostam na Loto Fácil, parte desse rendimento, parte dessa arrecadação, reverte como receita do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, os senhores podem imaginar o quão robusto e o quão grandioso é este fundo, que é voltado para financiar a segurança pública no Brasil. Como o coronel Emerson já disse, hoje o Fundo Nacional de Segurança Pública ele detém
projeção de mais de 27 bilhões de reais em ativos circulantes, sejam eles recursos que já foram enviados aos estados, sejam eles recursos em doação, sejam eles editais de licitação. Todo esse complexo de recursos compõe o fundo, por isso que eu costumo dizer, no meu CPF hoje circulam 27 bilhões de reais, o que faz do Fundo Nacional de Segurança Pública o maior e principal instrumento de financiamento da segurança pública no Brasil. E como que a gente exerce as nossas funções? Muito rapidamente aqui, pessoal, eu vou passar para os senhores verem tudo que a gente executa. E daí vai ficar muito mais fácil para a gente fazer a relação com as novidades que têm a ver com a área dos senhores. O Fundo Nacional de Segurança Pública, todos os anos, manda para os estados a chamada transferência fundo a fundo, transferência obrigatória. O que é isso, pessoal? É uma espécie de PIX que a gente faz todos os anos para os estados. Santa Catarina recebe, o estado dos senhores recebe. Todos os anos a gente manda esse recurso para complementar os investimentos em segurança pública. Desde 2019, nós já enviamos mais de 6 bilhões de reais aos estados e Distrito Federal. Além disso, a gente cuida também de convênios, contratos de repasse, que é quando também chega aquela emenda parlamentar, a gente transforma ela num convênio e atende o Estado dos senhores através desse outro mecanismo de financiamento da segurança pública. Nós fazemos, como eu acabei de falar, a gestão das emendas parlamentares. Então, eu acho que todos aqui têm contato com algum parlamentar ou conhecem algum parlamentar, sabem como funciona no país isso. Cada parlamentar ele tem a sua cota de emenda parlamentar, que pode aportar em qualquer lugar que ele queira. Na segurança pública, na esfera federal, quem faz a gestão das emendas parlamentares é justamente a equipe do Fundo Nacional de Segurança Pública. E essa gestão, esse aporte de emenda parlamentar só vem crescendo ano após ano. A gente também cuida, pessoal, de toda a parte de licitações. E aqui eu faço um registro. Nossas licitações hoje, elas seguem pela plataforma Compras SUSP, que é a maior plataforma de compras públicas do Brasil, mais de 10 bilhões de reais em atas de registro de preço disponíveis para equipar a segurança pública. Além de licitar, a gente também faz a parte de planejamento contratual e também a parte de gestão dos contratos. Tudo isso na área de segurança pública, na esfera federal, fica com quem? Com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Mas não basta só isso, a gente também faz doações. Desde 2023, nós já doamos mais de 1 bilhão de reais aos estados, municípios e Distrito Federal, em itens como viaturas, coletes, drones, tudo para equipar e estruturar a vida dos senhores. Além disso, nós cuidamos de toda a parte de gestão de efetivo, ou seja, quando a gente vê aquelas operações da Força Nacional de Segurança Pública, quando a gente vê operações integradas de segurança pública, quem é que paga aquelas operações? É o Fundo Nacional de Segurança Pública. E, para finalizar, a gente faz toda a parte de gestão orçamentária e ordenação de despesas. E por que eu estou falando tudo isso aqui para os senhores? Porque sem orçamento não há política pública. Sem esse conjunto todo aqui, não há política pública. E o Fundo Nacional de Segurança Pública faz hoje essa missão de centralizar toda a parte estruturante nacional da segurança pública. Então, quando os senhores ouvem falar Fundo Nacional de Segurança Pública, geralmente a gente resume o fundo a essa parte só de financiamento, quando, na verdade, ele é todo esse carrossel de atividades aqui, que juntos fazem sentido e que juntos trazem a possibilidade da nossa equipe atuar para modificar e para melhorar a estrutura de todas as áreas de segurança pública, que é justamente o que nos traz aqui hoje. Qual é a relação do fundo com a atividade de aviação? Vou falar para os senhores daqui a pouquinho. Só passando aqui rapidamente, como eu disse, transferência fundo a fundo, mais de 6 bilhões desde 2019. Convênios e contratos de repasse. Hoje a gente tem aí na nossa carteira mais de 4 bilhões de reais em convênios e contratos de
de repasse. Doações, mais de R$ 1 bilhão desde 2023, já fizemos de doação. E licitações, que é a nossa plataforma CompraSUSP. Temos aí mais de 11 bilhões de reais em atas de registro de preço. E o CompraSUSP, pessoal, é uma plataforma que centraliza a burocracia e dissemina equipagem de qualidade. Então, a ata de registro de preço é esse instrumento que permite que a contratação seja feita de maneira nacional, resultando em queda de preço e aumento da qualidade dos produtos. Como eu disse também, a gente cuida do financiamento das operações integradas, Força Nacional de Segurança Pública e todo o financiamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Como eu disse, não há política pública sem orçamento. Vamos parar um pouquinho aqui. Medidas de governança para aprimorar a nossa gestão. Por que nós vamos parar um pouquinho? Porque agora a gente vai trazer tudo que o Fundo Nacional de Segurança Pública faz para a esfera da aviação. Como eu disse, se a gente não tem orçamento, a gente não consegue fazer política pública. Só que todos aqui que me antecederam aqui nessa manhã, todos os senhores sabem o quanto é difícil conseguir recurso público no nosso país, o quanto é difícil gerir recurso público no nosso país. E às vezes a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Às vezes pensar, será que só o recurso público vai nos salvar? Será que não existe outra forma de a gente fazer uma coordenação nacional capaz de conduzir a realização da política pública em prol da efetividade, aquela finalidade que de fato representa a concretização da política pública? Então, nesse sentido, eu queria convidar todos os senhores a fazerem uma breve reflexão aqui. Estamos aqui, o comandante disse, com 44 delegações, ou seja, presumo que sejam 44 grupamentos aéreos, unidades aéreas aqui. Isso significa que nós temos aqui unidades, pilotos, nós temos aqui equipes e, consequentemente, nós temos os equipamentos. Os senhores estão vinculados a um determinado equipamento. Quem custeia esse equipamento dos senhores, essas aeronaves quando os senhores voam? Geralmente é o próprio Estado dos senhores, o batalhão dos senhores, a força de segurança a qual os senhores estão vinculados. E aí são eles que custeiam o ordinário, as funções ordinárias dessas aeronaves. Quando há necessidade de uma atuação conjunta no Brasil, como o caso aqui que o Coronel trouxe, de mobilização dessas aeronaves de um estado para o outro, quem continua pagando essas despesas? Também é a Força de Segurança dos senhores, o Estado dos senhores, embora essa aeronave esteja sendo empregada numa finalidade pública muito maior, que é ajudar um desastre num outro estado. Então, diante desse cenário, o que nós pensamos? E aqui a nossa equipe lá do Fundo Nacional de Segurança Pública pensou: existem aeronaves em todo o país. Existem atividades que demandam que essas aeronaves sejam deslocadas de um estado para o outro para atender situações emergenciais. Por que, então, o governo federal não custeia esse tipo de situação? Por que o governo federal não é chamado a atuar para ajudar os grupamentos aéreos nessas circunstâncias? Afinal de contas, pessoal, eu duvido aqui que alguém vai negar de colocar sua aeronave num emprego num desastre. Ninguém aqui nega servir. Está dentro do espírito dos senhores. Como já dizia Leonardo da Vinci, viu o céu, sempre vai querer voltar para ele, porque quer servir. Há atividades que só os grupamentos aéreos conseguem fazer, e a gente sabe plenamente, temos certeza disso, sabemos plenamente disso. Então, por que não inserir um instrumento de financiamento diferente, que possa ajudar e resultar numa política que todos saem ganhando? Os senhores continuam ajudando, a ajuda chega e o recurso vem de outra fonte, não é o Estado dos senhores, a Força de Segurança dos senhores. Em finalzinho de março, abril, nossa equipe foi chamada na Casa Civil da Presidência da República para tratar justamente
de um planejamento nacional de enfrentamento a desastres, um planejamento nacional para preparar equipes para operações de salvamento. Naquela ocasião, o que nos foi apresentado era uma coisa, assim, com todo respeito, mais singela. Vamos fazer uma ata nacional para aquisição de horas-voo. Ok, é útil também, está ótimo. Mas será que só isso resolve? Será que a gente já não pode contar com a estrutura que a gente tem para tentar modificar esse cenário e fazer uma operação coordenada em que, como eu disse, todos saem ganhando? Então, naquela ocasião, a nossa equipe sentou à mesa, ouviu aquela demanda, passou uma semana e apresentou uma outra solução. A solução chama-se Projeto Pegasus, que é um projeto inovador, inédito, de compartilhamento de estrutura de malha aérea no cenário da segurança pública. E qual que é a contrapartida disso? A contrapartida é que o custo vai ser suportado pelo governo federal. Então, a gente apresentou isso. Fizemos um mapeamento, conversamos com os grupamentos aéreos, e desse levantamento a gente concluiu que haveria, sim, possibilidade de desenvolver um projeto nacional que coordenasse respostas através do acionamento racional e pragmático de aeronaves para atender determinada situação, seja no estado, seja em outro estado, e que essa aeronave fosse custeada, tivesse seus custos com combustível, diárias, pelo governo federal. Então, nós apresentamos esse projeto, e aqui eu queria, antes de mais nada, pedir aqui ao Coronel Márcio, Tenente Coronel Romualdo e ao Furtado que se levantem, que são os verdadeiros autores desse projeto, e eu queria uma salva de palmas a eles. Queria agradecer aqui publicamente, especialmente ao Coronel Márcio, que tem feito coisas maravilhosas, virando a página da segurança pública, não só criando o CompraSUSP, mas criando projetos inovadores, projetos corajosos, como esse projeto Pegasus. Então, eu queria agradecer a você, Márcio, a você, Romualdo, e a você, Furtado, pela coragem de estar à frente desse projeto. E feito esse registro, os três se reuniram e apresentaram o projeto Pegasus. E eu queria colocar para os senhores algo que eu acho que os senhores já devem ter vivenciado, mas eu vivencio com mais intensidade, seja pelo fato do fundo ter esse centralismo na política pública de segurança pública, seja por estarmos aqui trabalhando em escala nacional. Toda vez que a gente tenta inovar, que tenta sair fora da caixa, não sei vocês, mas a gente encontra bastante resistência, porque as pessoas, na verdade, elas querem continuar trabalhando com o que elas já conhecem. Então, quando a gente apresentou o projeto Pegasus para a Casa Civil, nós tivemos um nível de resistência muito, muito grande. Por quê? Porque eles queriam continuar trabalhando com a ideia de ata de hora-voo nacional. Não que não seja ruim, é bom, mas existe coisa melhor, existe coisa que já valoriza a expertise dos senhores. Então, nós levamos isso durante 1 mês, 2 meses, apresentando, reformulando, reconstruindo, até que a gente chegou na versão final desse projeto. E como que ele vai funcionar? Todas as vezes em que houver uma situação de desastre no Brasil, o grupamento aéreo que tiver aderido ao projeto Pegasus pode ser acionado para emprestar a sua aeronave, o seu helicóptero e o seu efetivo para responder a essa situação de desastre, que é justamente o que os senhores já fazem, já fizeram. E qual que é a diferença? Sem custo. Não vai haver custo, porque quem vai pagar tudo isso é o governo federal, via reembolso feito pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa ideia, pessoal, de compartilhar infraestrutura, ela não é nova, ela já existe em diversos países do mundo. Praticamente quase todos aplicam essa ideia de compartilhamento de infraestrutura downstream. O que é isso? É uma infraestrutura que é difícil de ser replicada, mas ela é útil para todo mundo. Então, eu queria convidar os senhores a lembrarem um pouco aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que teve agora há pouco, no metade do ano.
Uma das locações, uma das cidades ali da Copa do Mundo de Clubes era Miami. E o estádio onde os jogos de futebol aconteciam, o estádio ali da cidade de Miami, é um estádio que serve para futebol americano, para jogos de tênis, para futebol nosso, futebol soccer, e para qualquer outro tipo de esporte. Por quê? Porque o uso é feito de maneira compartilhada. Construir um estádio é muito caro, manter um estádio mais caro ainda. Então, o que eles fazem nos Estados Unidos? Eles compartilham essa estrutura, compartilham custos, e o resultado é o mesmo. A finalidade ela é atingida da mesma forma. Outro exemplo, aqui mais ligado à área administrativa. Quando a gente vê aquelas estruturas de grandes antenas de telecomunicação, aquelas estruturas são caríssimas. Então, uma empresa só se encarrega de fazer aquela construção e as outras pagam para usar de forma compartilhada aquela estrutura toda. Aquela estrutura ela não precisa ser replicada para todas as concessionárias de energia, todas as telefonias, não. Ela é feita de forma compartilhada, mediante retribuição. E por que então a gente não traz isso para a segurança pública? Foi justamente isso que a gente fez com o projeto Pegasus. Pela primeira vez na história, no Brasil, estamos inaugurando, em escala nacional, um projeto de compartilhamento de uma estrutura que é de difícil replicação. Hoje os senhores sabem o quanto é caro ter um helicóptero, o quanto é caro manter um helicóptero. Então nós estamos fazendo isso mediante o uso compartilhado, remunerado via governo federal. Mas mais do que isso, não basta a gente incentivar, pagar, e organizar em escala nacional um sistema de uso compartilhado de aeronaves. A gente precisa de pilotos, a gente precisa de combustível. Então, o que está sendo feito lá no Fundo Nacional de Segurança Pública, na nossa frente de licitações? Nós estamos, pessoal, pela primeira vez na história também, lá no Fundo Nacional de Segurança Pública, abrindo um edital para contratação nacional de escola de formação de pilotos. Essa é uma mão de obra que não pode se extinguir. E nós precisamos fortalecer de uma vez por todas essa frente de aviação. Então não basta a gente pagar para o uso compartilhado, não basta a gente ter essa atenção, a gente precisa colocar mais pessoas, mais profissionais competentes para trabalhar nessa frente. E estamos fazendo isso por meio da licitação de uma escola nacional de pilotos. Mais do que isso, estamos agora finalizando a Ata Nacional de Registro de Preços de Combustíveis de Aviação. Para quê? Para que os senhores tenham acesso a combustível de qualidade e com um preço muito barato. Todas as licitações do Fundo Nacional de Segurança Pública, elas têm aí em média de 20% a 50% de desconto no valor final do preço. Porque elas são conduzidas em escala, elas são conduzidas de forma nacional. Então isso reduz o custo de transação, custo logístico, porque tudo isso é incorporado dentro de uma centralidade, dentro do mesmo edital. E com isso nós vamos entregar uma ata nacional de registro de preço em combustível. Tem mais coisa ainda que eu quero conversar com os senhores, mas para isso eu vou passar um pouquinho aqui para que a gente volte a falar um pouco do fundo antes de a gente finalizar e eu dar outra notícia aqui para os senhores. Então, o que nós adotamos? 3 medidas eu já anunciei aqui. Mas mais do que isso, nós estamos numa iniciativa, inclusive o coronel Emerson já está ciente, porque eu falei lá no Colégio de Comandantes Gerais, das câmaras técnicas de orçamento. O que é isso, pessoal? Nós identificamos lá pelo Fundo Nacional de Segurança Pública que, além do Fundo de Segurança Pública, havia outras fontes de orçamento no governo federal que estavam sendo subutilizadas, ou, às vezes, até pior, utilizadas em duplicidade. Nós pagamos uma coisa e outra fonte vai e paga a mesma coisa. Nós precisamos racionalizar esse uso de recurso na esfera nacional. Então, nós criamos as câmaras técnicas de orçamento, que são, na verdade, redes, cada uma voltada para uma força de segurança. Polícia Militar tem uma, Bombeiro tem outra, Polícia Civil tem a sua, Polícia Científica tem outra, a Secretaria de Segurança Pública também tem a sua. Para quê?
para que os pontos focais, as pessoas, os senhores, nos tragam os projetos que os senhores têm para as corporações dos senhores e como que esses projetos podem virar foco de investimento de outros fundos que não sejam o Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui foi dito o quanto o Estado de Santa Catarina conta com a ajuda da parte da saúde. E eu faço um chamamento de reflexão aqui. Por que os grupamentos aéreos, que tanto ajudam a salvar vidas, não podem ser beneficiados pelo Fundo da Saúde? Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Basta que surja o projeto e, por meio da facilitação do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, os senhores contam com a nossa ajuda operacional, o protagonismo continua sendo dos senhores, mas a nossa ajuda operacional entra em cena, nós conduzimos os senhores ao melhor caminho para utilizar outras fontes de receita e remunerar e financiar os setores dos senhores. Mais do que isso, a gente tem atuado em redes interfederativas. Então, desde o ano passado, nós criamos diversas redes de atuação. E o que essas redes fazem? Elas unem todo aquele mosaico, pessoal, de atribuições que o Fundo Nacional de Segurança Pública tem, elas unem isso em torno do diálogo. Então, na frente de transferência fundo a fundo, nós temos a nossa rede, 27 pessoas sentadas na mesa num espaço institucional para debater o uso dessa transferência obrigatória. Transferência voluntária, convênios, temos a nossa rede também. Logística, pessoal, doações que a gente faz aos estados, temos também a nossa rede. E mais importante, que eu acho que aqui interessa diretamente aos senhores, nós temos a nossa rede nacional das licitações, que são os grupos de trabalho integrado. Esses grupos de trabalho integrado, pessoal, também são compostos por todas as forças de segurança. Todas elas possuem representantes que nos dizem todos os meses o que a gente precisa comprar para atender os batalhões, para atender as tropas, para atender as forças de segurança em si. Para os senhores terem uma ideia, lá atrás, coisa de 2 anos, a Liga Bom nos trouxe todo um plantel de necessidades, que nos ajudou diretamente na construção de termos de referência para atender os corpos de bombeiro de todo o Brasil. E hoje, graças a essas licitações nacionais, que temos muitas relacionadas ao Corpo de Bombeiros, nós estamos conseguindo atender outros projetos específicos, como é o caso aqui do projeto Manejo Integrado do Fogo, que é um projeto de equipagem dos corpos de bombeiro do Cerrado e do Pantanal para enfrentamento aos incêndios florestais. Esse projeto, só fazendo um parênteses aqui, que é também gerenciado pelo fundo, esse projeto vai entregar de uma vez só mais de 50 autobomba-tanque para essas 2 regiões. É uma entrega inédita para o governo federal, também gerenciada pela nossa equipe do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, pessoal, voltando aqui nos grupos de trabalho integrados de licitações, qual que é a importância de a gente ter esses grupos? Nós lá, em Brasília, nós não sabemos qual é a novidade, o que os senhores de fato precisam, o que está fazendo falta para os senhores no dia a dia. Então, a gente precisa escutar, precisa saber o que comprar. Saber o que comprar para poder, inclusive, planejar todo o calendário de contratações. E é isso que esses grupos de trabalho integrado fazem. Então, nós temos hoje da Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Científica e Secretaria de Segurança Pública. Mas, a partir da atividade desses grupos, pessoal, a gente começou a notar que existem outros grupos que precisam de representatividade para poder nos dizer o que precisamos comprar. Um desses grupos é a parte que cuida da saúde dos profissionais de segurança pública. Então, nós já criamos uma Câmara Técnica, uma Câmara Temática de saúde do profissional da segurança pública, para a gente poder comprar melhor para esses profissionais. E o outro grupo, pessoal, que agora vai ter a sua própria Câmara Técnica e que vai nos dizer diretamente o que precisamos comprar, são os senhores, os grupamentos aéreos. Então, a partir do mês de novembro, nós já vamos começar a contar com a Câmara Temática dos Grupamentos Aéreos
no contexto da nossa plataforma CompraSUSP. E isso, pessoal, vai fazer com que o ano de 2026 traga para os senhores licitações e atas nacionais de registro de preço voltadas só à área da aviação na segurança pública. Isso nunca aconteceu no Brasil. E os senhores vão ter acesso a equipamentos muito mais baratos e de muito maior qualidade. Ou seja, o sarrafo nacional da qualidade vai subir e o preço vai cair, porque a licitação ela é nacional. E aqui, pessoal, queria já ir finalizando a nossa apresentação e dizendo uma coisa. Eu não sou da área de segurança pública, eu sou procuradora do Estado de São Paulo. Nunca trabalhei com segurança pública, fui chamada a essa missão de gerenciar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Em fevereiro do ano passado, comecei minhas funções em março do ano passado. E nós temos aí 15 meses de gestão. Em 15 meses de gestão, a nossa equipe liquidou cifras recordes de execução do Fundo Nacional de Segurança Pública, cifras que nunca antes foram liquidadas. No ano de 2024, pela primeira vez na história, nós ultrapassamos a liquidação de 1 bilhão e 100 milhões de reais nas transferências fundo a fundo. Isso é praticamente o dobro do que foi executado em 2023. Nós estamos com um recorde de celebração de convênios e contratos de repasse. E mais do que isso, nós estamos com recorde de atas de registro de preço, recorde de licitações em andamento. Tudo isso, eu ouso dizer o que aos senhores, em 15 meses. Por quê? Porque nós temos esse compromisso com a etapa estruturante da segurança pública. Sem estrutura, sem equipamento, os senhores não chegam onde os senhores precisam chegar. E é essa a nossa preocupação, estruturar e equipar todos os senhores. Por isso que todas essas iniciativas que eu disse aqui estão sendo trazidas. Iniciativa de compartilhamento de infraestrutura, que permite, querendo ou não, que a gente visualize o que de fato os senhores precisam de infraestrutura. Grupo técnico, grupo de trabalho integrado com uma câmara temática específica para os senhores, para que os senhores nos digam o que a gente precisa comprar para atender os senhores. Ata nacional de registro de preço para treinar novos pilotos. Ata nacional de registro de preço de combustível de aviação. Isso é só o começo. E eu estava dizendo, não sou da área de segurança pública, e cada dia que eu conheço um pouquinho mais da segurança pública, através desse esforço nosso de estruturação, esse esforço de equipagem que a gente tem feito junto aos senhores, eu fico cada vez mais tocada e motivada a continuar ajudando os senhores a melhorar o que os senhores fazem no país. A área de aviação na segurança pública, para mim, é algo que é transformador. Os senhores se colocam em risco para tirar alguém de risco. Isso é a essência de servir ao público. Isso é a essência da palavra caridade. Se há uma área, na área de segurança pública, em que a gente vê a materialização desse sentimento de ser caridoso, de ajudar o próximo, eu tenho certeza absoluta que essa área é a área da aviação. Então, eu queria finalizar aqui aos senhores com esse desabafo, com esse sentimento que eu trago no coração, esse sentimento de respeito e de admiração ao que os senhores fazem, e colocar todos os dias o Fundo Nacional de Segurança Pública à disposição dos senhores. Vejam no fundo um parceiro, um aliado atemporal, um aliado técnico. Independentemente do governo que esteja, nós estaremos lá para estruturar a força de segurança dos senhores. Mais uma vez, muito obrigada. Gostaríamos de agradecer profundamente a doutora Camila Pintarelli por sua brilhante palestra, que certamente enriquece e amplia nossa compreensão sobre um tema tão importante para a aviação de segurança pública. Para materializar esse momento, convidamos o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Emerson Fernandes, e o comandante
do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, Tenente Coronel PM Felipe Sommer, para fazer a entrega de uma pequena homenagem em reconhecimento ao trabalho aqui apresentado.